Olá, pessoal. Estamos aqui novamente no canal de desenvolvimento profissional com a nossa parceria, né, entre as secretarias da Justiça, Saúde e Educação. E hoje nós temos o nosso último programa da série Violência Psicológica, que vai ao ar com a Beatriz Acioli, né, que é nossa pesquisadora e antropóloga, especialista em gênero e violência, convidada, né, por essa parceria, para estar aqui presente, para discutir e apresentar para a gente a evolução dos seus estudos, as suas reflexões a respeito do tema violência psicológica do presencial para o virtual, né, que foi, a gente já anunciou no programa passado, que essa série Violência Psicológica, a gente precisaria contemplar essas relações que saem do presencial e vão para o virtual, já que é essa possibilidade que tem nos mantido conectados nesse período de necessário isolamento e distanciamento social, né? Eu só gostaria de resgatar para vocês essa série, né, que é fruto dessa nossa parceria. Será que vocês poderiam subir o primeiro slide? Olha, gente, a gente está trazendo aqui para vocês uma síntese do que foram os programas dessa série. Ao todo são 6 programas. Os temas são muito pertinentes e eles dão um apanhado muito importante do que é que a gente precisa minimamente saber a respeito de violência psicológica, como identificar e como intervir. Por isso que nós temos, assim, alinhavando, costurando todos esses temas, a participação da Justiça e da Saúde. E as duas secretarias fazendo uma presença aqui no sentido de que nos orientem, né, a entender melhor como tratar essa questão, né? Para quem se interessa pelo tema, pode resgatar esses programas. Pode passar o próximo slide, por favor? Para quem quiser resgatar esses programas, é só entrar no canal do YouTube do Centro de Mídias de São Paulo. Lá vocês vão procurar o canal Desenvolvimento Profissional. Quando acharem e clicarem sobre o ícone, vocês vão ter essas opções, e aqui a gente tem assim um círculo na opção vídeos. Se vocês clicarem lá, vocês vão ter todo elencado toda a série de programas, não só dessa série, como todos os programas do canal Desenvolvimento Profissional, para que vocês possam resgatar, estudar melhor, fazer estudos aí na escola, com os profissionais da educação que trabalham. Os programas não são só direcionados para o QM, né? Para professores, coordenadores, o grupo gestor. É para todos os funcionários da educação, tá ok? Pode tirar, por favor, o slide. Então, a gente tem, gente, como convidada aqui, a Beatriz Acioli. Eu vou passar a palavra para ela. Beatriz, se você quiser se apresentar melhor, descrever seu trabalho, fique à vontade. E eu quero agradecer, em nome da EFAP, da Secretaria de Educação, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente, né? A gente sabe como o pessoal parceiro é tremendamente ocupado, ainda mais nesse contexto, né, que a gente enfrenta. Então, eu queria demais agradecer a sua presença e nos colocarmos aqui à sua inteira disposição, né, para o trabalho que você precisar desenvolver. A gente está de portas abertas, tá ok? Passo a palavra para você agora. Obrigada, Silene, boa tarde. Queria começar agradecendo o convite, em especial na pessoa da doutora Tereza Cabral, diz aqui no estado de São Paulo, que além de uma parceira aí no enfrentamento à violência, é uma amiga querida. E queria também cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando. É um prazer, é a minha segunda vez aqui nesse ciclo com vocês, e é sempre um prazer, embora eu preferia que ele fosse um prazer dialógico, né, e não um prazer em que eu veja o meu próprio reflexo. Mas como eu vou abordar aqui ao longo de toda a conversa, a gente vai descortinar
o que do digital, quais são assim os limites entre essa nossa própria nomenclatura para falar de internet, né? A gente usa virtual, digital, online, offline. O quanto disso é menos real, é só uma outra forma de vivenciar a realidade? Eu quero começar também me apresentando para que vocês entendam de onde eu falo. Eu sou antropóloga social, tenho graduação em Ciências Sociais, mestrado e doutorado em Antropologia pela Universidade de São Paulo, conduzindo pesquisas que abordavam questões relativas a mulheres em situação de violência, acesso a direitos, noções de crime e justiça, sempre numa interface com o sistema de justiça e com a segurança pública. Meu mestrado foi um acompanhamento, eu fiz um acompanhamento longo do dia a dia de 2 delegacias de defesa da mulher aqui no estado de São Paulo, um estudo comparativo de 2 instituições, focado no fazer policial, no manuseio da legislação da Lei Maria da Penha, que era recente na época. O meu doutorado foi sobre justamente o surgimento de uma discussão pública sobre violência contra mulheres na internet, em especial a figura do vazamento de nudes, da exposição da intimidade, em alguns veículos de comunicação chamados de pornografia de vingança. Ambos viraram publicações. O meu mestrado se chama A Lei nas Entrelinhas, o trabalho policial nas delegacias de defesa da mulher, publicado pela editora Unifesp em 2018, e o meu doutorado, que está sendo lançado agora em junho, se chama Caiu na Net, Mulheres e Vazamentos na Internet, pela editora Telha. E atualmente eu estou coordenadora de pesquisa e impacto no Instituto Avon, que é o braço de empreendedorismo social, né, da marca Avon, do grupo Naturico, que atua em 2 causas, no enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e no tratamento e aumento de conscientização e disponibilidade de diagnóstico precoce de câncer de mama. E também continuo pesquisando academicamente, atuando como ativista. Atualmente estou como pesquisadora associada no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU na Unicamp, pesquisando o escoamento jurídico da violência psicológica na figura da lesão corporal psíquica aqui no Ministério Público de São Paulo. E continuo fazendo parte do núcleo de estudos, do qual sempre fiz parte na USP, o NUMAS, Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais da Diferença, que é um núcleo que organiza pesquisadores e pesquisadoras que lidam com questões de interseccionalidade, ou seja, né, as pessoas elas são atravessadas por um monte de diferenças, ninguém é só mulher, as pessoas têm pertencimentos raciais, de classe, regionais, geracionais, a questão da sexualidade, todo esse entrelaçamento de diferença produz desigualdade no acesso aos direitos e à dignidade, em especial num país tão desigual como o Brasil. E também atuo como ativista e em uma série de iniciativas de atendimento de linha de frente a mulheres em situação de violência. Há mais de 10 anos, então, essa é a minha vida. Também como consultora na extinta Secretaria de Política para as Mulheres, sou presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Patrícia Galvão, que é uma ONG especializada em comunicar temáticas relacionadas ao direito das mulheres, e faço muito trabalho também sobre diversidade e inclusão no mundo corporativo e em políticas públicas. Eu sei que é chato, eu às vezes me sinto constrangida, parece uma autolouvação, mas é uma forma de situar da onde eu falo. Então, eu vou conversar um pouco com vocês bastante sobre a minha pesquisa de doutorado, que é essa discussão sobre a violência no mundo virtual, digamos assim, e essa pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, que aborda também muito as dificuldades de escoamento jurídico policial para situações de violência psicológica, né? Eu queria começar falando um pouco para vocês, se eu olhar para a lateral, que eu tenho um outro monitor aqui que está com a minha apresentação. Então, eu queria começar conversando com vocês sobre os dados. O Brasil é um país extremamente conectado. Os dados oficiais são produzidos pela CETIC, é o Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação, um órgão que é responsável por gerir o .br, tudo que diz respeito a sites.br é gerido pela CETIC, e pelo NIC, o Núcleo de Informação e Comunicação, e de 2 em 2 anos, esses órgãos publicam uma espécie de um estudo censitário da população brasileira no que diz respeito ao acesso à internet. Por que eu acho importante a gente começar com esses números? Porque virou lugar comum
nos últimos meses, as pessoas falarem do novo normal, a dinâmica do home office. Eu mesma estou de home office, tanto do ponto de vista pesquisadora, como do ponto de vista ativista, como do ponto de vista de coordenadora de pesquisa no Instituto, e isso é estatisticamente muito pequeno frente à possibilidade de trabalhos da população brasileira. Mas é importante que a gente conheça a realidade digital do Brasil. O Brasil é um país extremamente conectado, a gente usa a internet, e não tão somente a internet, porque a internet ela não existe, a internet ela é utilizada a partir de instrumentos. A maior parte dos brasileiros usa a internet pelo celular, por exemplo, então ela é uma combinação de tecnologias que permitem que a gente interaja e produza, compartilhe e acesse conteúdos de uma determinada maneira. Eu acredito, como estou entre educadores e educadoras, que a maior parte das pessoas tenha uma certa idade para se lembrar dos primórdios da internet, sobretudo no Brasil, a popularização da internet no final dos anos 90, início dos anos 2000, a internet de escada, o computador de mesa, era muito comum se falar, né, o mundo virtual. Se você procurar reportagens da época, elas eram algumas ou muito otimistas, que a gente chama de cyber-otimistas, a ideia de que a internet traria uma democratização do acesso aos direitos e à informação, que ela permitiria ultrapassar uma série de obstáculos e desigualdades e fossos. E já posturas cyber-pessimistas, digamos assim, que a internet vai fazer com que perdamos as nossas relações, que nós tornamos cada vez mais frios e distanciados. Tem até uma música do Lulu Santos que eu costumo usar em sala de aula para mostrar, porque eu estou trabalhando em especial com um público mais jovem, com adolescentes, né? Como é que era a mentalidade ali nos anos 90 do que era a internet. A música chama SOS Solidão. A ideia de que a internet era esse lugar onde todo mundo estaria ali anônimo, e ele fala, né, aqui estou eu sozinho, do outro lado eu não sei, e você estaria cercado de pessoas, mas ao mesmo tempo absolutamente só. E a realidade da internet hoje, dessa geração dos nativos digitais, com muitas aspas, mas de jovens que já cresceram numa realidade embebida pela digitalização, pela tecnologia, não é nada parecida com essa nossa internet, do mundo virtual versus mundo real, do Lulu Santos ali se sentindo extremamente só no bate-papo da UOL, com pessoas usando nicknames e você sem saber se você estava conversando com uma pessoa que dizia ser quem ela era. E hoje é o contrário, né? A internet ela exponenciou, avolumou os nossos vínculos, as nossas relações. A gente tem ali aqueles parentes mais velhos, tia, mãe, que se você não responde o WhatsApp imediatamente já começa a achar que aconteceu alguma coisa com você. Aí você, às vezes, eu em especial tenho que falar, estava cochilando, se é final de semana, eu não fico com o celular na mão o tempo inteiro. A gente ficou mais ansioso para as respostas, né, para tomar uma decisão, algo que no mundo do trabalho, por exemplo, eu precisaria esperar chegar, já acabou meu expediente, ele acaba nas sextas-feiras às 3h, e aí qualquer e-mail eu teria que esperar chegar segunda-feira às 9h no mínimo. Agora eu tenho o e-mail do trabalho no meu celular, que fica chega a demanda de final de semana, enfim. É uma internet totalmente diferente, que atravessa vários elementos da nossa vida, na nossa vida real, entre muitas aspas, que não era o esperado ali nos primórdios dessas tecnologias. Então vamos falar de Brasil. Hoje, e esses são os números de 2019, ok? Que foi a última vez que a CETIC fez esse levantamento. Esse ano deve sair um novo. E com uma mudança significativa trazida pela realidade pandêmica. Mas a gente sabe que 1 em cada 4 brasileiros não usa a internet, não tem acesso à internet de maneira geral. Isso é bastante, né? Em especial se a gente pensar que são 47 milhões de brasileiros e brasileiras. Isso é um impacto, por exemplo, no acesso a uma série de políticas públicas. Recentemente a gente teve o auxílio emergencial, que dependia que a pessoa tivesse um celular conectado à internet, só podia ser registrado um CPF por celular. E é de se imaginar, dado um país desigual, quem são esses 47 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm acesso à internet. Provavelmente deve ter uma interface muito grande com a parcela da população que seria beneficiária desse direito, desse recurso emergencial aí de renda, né? Nós temos 134 milhões de usuários na internet, é 74% da população. Mas, por exemplo, quando a gente separa o Brasil entre área urbana e área rural, né,
na área rural, chega perto de 50% de não usuários na internet, né? E quando a gente vai descendo nas classes de renda, nas chamadas classes D e E, com rendas mais baixas, o acesso também beira, a falta de acesso beira os 50% das pessoas que pertencem a esses grupos. O celular é de longe o dispositivo mais usado, 99% dos brasileiros que usam a internet usam a partir do celular, e aí tem um agravante, 58% dos usuários e das usuárias de internet no Brasil só usam a internet a partir do celular. Isso quer dizer o quê? E falando com educadores e educadoras, quando a gente tem essa migração forçada para a escola remota, né, a gente está falando de famílias em que as pessoas vão usar a internet majoritariamente, muitas famílias só pelo celular. O celular limita uma série de interações que é possível ter pela internet. Como é que se escreve um texto, como é que se lê, se grifa, se estuda pelo celular, se abre um PowerPoint, se produz qualquer tipo de interação que precise mais da tecnologia que a gente vai encontrar num computador, seja um computador de mesa, um computador, um laptop, um notebook, né? Esse é um número extremamente alto. Quase 6 em cada 10 brasileiros só acessam a internet pelo celular. Né? Na área rural, esse número sobe exponencialmente, são quase 8 entre cada 10 brasileiros e brasileiras que só acessam a internet via celular. E nas classes D e E, 85%, mais de 8 em cada 10 brasileiros e brasileiras que só têm acesso à internet pelo celular. E então, assim, quando a gente está falando de internet e mundo virtual e mundo real, a gente está falando de realidades muito distintas, dependendo da onde essa pessoa está no território, da renda dessa família, do acesso econômico a bens de consumo. Afinal, a internet não é um direito, ela não é garantida, ela não é gratuita, ela envolve consumo, você precisa comprar um instrumento para ter acesso a essa internet e pagar uma conexão para ter acesso à internet. Um outro dado interessante que a pesquisa do CETIC traz é que a maior parte absoluta dos brasileiros tem acesso a uma internet móvel, via 3G ou 4G, de baixa qualidade, ou seja, e pré-paga. E a gente conhece, tem muitos planos de operadoras que tem, por exemplo, WhatsApp, Facebook ilimitados, né? Mas como é que é rodar um vídeo no YouTube? Como é que é baixar um conteúdo um pouco mais robusto? São vários dificultadores. Então, nós somos um país online, mas esse online varia enormemente de acordo com quem você está falando. E, além dessas questões materiais, que dizem respeito ao que a gente chama de desigualdade digital no Brasil, as desigualdades digitais, a gente ainda tem o chamado letramento digital, que é o que se sabe fazer na internet, né? Porque tem uma série de ferramentas, tem um uso mais rudimentar da internet, que hoje em dia envolve muito as redes sociais, elas oscilam. Quando eu comecei o meu doutorado, o Orkut ainda existia, ele ainda era abusado relativamente por brasileiros, mas por muitos brasileiros mais velhos, né? Esse fenômeno do envelhecimento da plataforma que está acontecendo hoje com o Facebook também. O Instagram estava começando, eu vi o boom do Instagram durante o período do meu doutorado. Hoje a gente tem o TikTok e uma série de outras dessas plataformas que combinam vídeo, áudio e microtextos, né? O Twitter costuma se manter bastante presente nos últimos 10 anos, mas tendo usos variados. Mas a internet não é só isso, né? Quando nos anos 90 ela começou a ser disponível para as pessoas na casa, a internet doméstica, a partir do computador pessoal, as pessoas achavam, os estudiosos, por exemplo, Manuel Castells, sociólogo espanhol, que é muito conhecido por teorizar sobre os primórdios da rede, que as pessoas iam usar a internet para acessar bibliotecas, que as pessoas iam usar a internet para conversar, para ter aulas ou cursos, que as pessoas iam usar a internet como uma espécie de Barça digital. E existe o Wikipédia, por exemplo, que não é exatamente a mesma coisa, porque são essas plataformas colaborativas, que tem poucas formas de garantir que o que está escrito ali é de fato verídico, tanto que a gente tem a explosão das fake news
hoje, né, é um dos assuntos extremamente associados à internet, porque você não tem uma vigilância grande e você não tem como garantir a veracidade daquelas informações, elas se apresentam de uma maneira que parece real, e muitas pessoas acreditam nelas. Então, o uso da internet ele envolve uma série de habilidades técnicas que podem ir desde você saber mexer com programação, e também uma curadoria dos conteúdos que está na internet, né? Então, a combinação entre o letramento digital e as desigualdades digitais fazem com que, embora o Brasil seja um país online e nós somos conhecidos, né, em termos culturais no mundo como uma população que gosta muito de se comunicar, então não à toa, em quase todas as plataformas, brasileiros são sempre muito significativos, eram a segunda maior população no Orkut, são uma das 4 maiores populações no Facebook, está crescendo no Instagram. Apesar disso, a gente tem um uso muito rudimentar da internet e com muitas dificuldades, né? E aí, se você coloca, por exemplo, diferenças geracionais, a gente tem aquela piada. Outro dia, eu estava conversando com uma colega de trabalho, a mãe dela ligou e falou que tinha apagado todos os ícones de aplicativo do celular e não sabia como fazer. Essa minha colega, que tem 40 e tantos anos, olhou para o filho de 6 e falou: você vai ter que consertar o celular da vovó, que ela apagou os ícones, né? E a gente, às vezes, se reportando a cada vez os mais jovens que por já crescerem no mundo que aquilo está naturalizado, teriam mais facilidade para lidar com essas tecnologias. Então, ter isso em mente é fundamental antes da gente falar qualquer coisa referência à violência virtual. A gente precisa saber o que é esse mundo virtual e digital online, né? E aí, vou voltar um pouco sobre essas dicotomias, né? No início da popularização da internet no mundo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, se usava muito esses adjetivos, virtual, cyber coisas. Então, quem é um pouco mais velho vai se lembrar. Cyberativismo, encontro cibernéticos, a militantes cibernéticos, violência no cyberespaço. São sempre metáforas que fazem uma alusão à ideia de que haveria 2 espaços distintos. O espaço da vida real, onde a gente vive, onde a gente tem as nossas interações, trabalha, paga conta, tem relacionamentos, sofre inclusive violações de direitos, e o espaço virtual, o espaço cyber, que é o espaço da internet, onde a gente faria algumas coisas específicas na internet, seriam umas relações mais superficiais, menos íntimas, com a possibilidade do anonimato sempre presente, que você não teria a garantia que estaria falando com uma pessoa que diz que é o que de fato ela diz ser, né? Então, toda essa nomenclatura, ela é por especialistas, por quem trabalha com políticas, com estudos, com reflexões sobre esse cenário tecnológico atual, ela cai em desuso. Termos como cyber, virtual, eles são sempre só problematizados, mas não usados, eles não ajudam muito a gente a olhar para o mundo. Por quê? Conforme as tecnologias elas vão se transformando, em especial com o advento da Web 2.0, que a gente chama, que é ali no início dos anos 2000, essa interface colaborativa da internet, surgimento dos blogs, que são plataformas que permitem que você produza conteúdo para o digital sem ter conhecimento de programação. Porque antes isso eu me lembro bem, eu era no início da minha adolescência, eu queria ter um site e aí eu tinha que aprender um pouco de programação para poder, de linguagem HTML, eu baixar um programa que se chamava Dreamweaver na época, que ajudava a fazer algumas coisas básicas para colocar esse site no ar. Não tinha uma plataforma como o Blogspot. E o que são as redes sociais, que a gente chama? Elas são essas plataformas que permitem que a gente produza e compartilhe conteúdos sem conhecer a linguagem de programação, sem conhecer a linguagem técnica que permite que aquelas plataformas existam. Com o surgimento da Web 2.0, a fronteira entre o usuário da internet e o produtor da internet começou a ficar bastante borrada, porque antes você tinha os grandes portais, né? No Brasil você tinha o IG, a América Online, o próprio UOL, que ainda existe, mas como um portal de notícias. Essas plataformas, elas produziam conteúdos e as pessoas tinham uma relação muito de leitoras,
né? Poucas páginas tinham lugar, chat ou lugar para você fazer comentários, né? Tinha os bate-papos, que era onde as pessoas podiam conversar, e era randômico, aleatório, você escolhia por tema, você colocava o nome que você quisesse, não tinha fotografia, se você quisesse. Isso vai tudo se modificando muito com a Web 2.0 no início dos anos 2000. E também com o surgimento de uma série de tecnologias de hardware, né, da parte física da tecnologia, portáteis, como o smartphone. O smartphone é um definidor de mudanças comportamentais muito importantes no Brasil e no mundo. No Brasil, convenciona-se a pensar 2013, é super recente, não tem nem 10 anos, né? O ano do boom do consumo dos smartphones no Brasil, que são esses aparelhos celulares que a gente usa para tudo, menos para aquilo que a gente usava os primeiros celulares, que é a ligação. Os celulares tijolão dos anos 90, né? A gente usa o celular hoje para registrar fotografia, para dar print, para conversar com as pessoas por texto, para gravar áudio, para assistir vídeo, para uma série de coisas que não era inicialmente a ideia do celular, dos primeiros celulares. No Brasil, sempre foram muito caros, né, esses primeiros celulares, mas no resto do mundo, sobretudo no mundo considerado rico, a partir do final dos anos 80 início dos anos 90. E os smartphones, juntamente com a proliferação dessas plataformas de redes sociais, modificaram totalmente a forma, e junto com a câmera, o desenvolvimento da câmera frontal, né, da câmera digital, eles modificaram totalmente a forma como a gente usa a internet, que não é mais aquela forma do bate-papo da UOL. Hoje a gente faz perfis, por exemplo, hoje se você digita o nome de uma pessoa, o nome inteiro, é muito provável que você encontre uma série de informações sobre quem ela é. Às vezes você encontra CPF, aquele site Jus Brasil, dependendo da pessoa, você encontra todas as informações sobre ela, os nossos perfis nas ditas redes sociais, eles tendem a haver uma certa congruência com quem a gente é na vida, né? Tem algumas plataformas, inclusive, que dificultam a criação dos fakes, desses perfis que não teriam, que não representariam quem a gente é. Então, tem plataforma que exige que você mande o documento, ou que você não quer que você use um apelido, para que você coloque cada vez mais informações, para que você se torne reconhecível. Quem você é na rede seja muito semelhante a quem você é também fora da rede. E a gente começou a usar a internet para uma série de coisas, né? Para pagar contas, para se comunicar com a família, ainda mais dado que ferramentas como o Skype, hoje o WhatsApp, ela possibilita que você não tenha que fazer interurbanos. Eu que moro em São Paulo, mas minha família é toda do Rio, eu sou carioca também, a existência do WhatsApp permitiu que eu possa ficar 2, 3 horas conversando com a minha avó, com uma tia, batendo papo, algo que era impensável na época do telefone fixo, né? O WhatsApp também permite, na minha pesquisa, eu percebia muito do doutorado, que muitas pessoas que têm dificuldade com lectoescritura, né, com a linguagem escrita, pudessem se comunicar oralmente, gravando áudios. A minha avó, inclusive, é uma dessas, né? Ela nunca foi à escola, ela tem um uso rudimentar ali da linguagem escrita, e ela grava áudios e recebe áudios e se comunica muito bem pelo WhatsApp. E é claro que as relações afetivas, amorosas, sexuais também começaram a acontecer com muito volume a partir dessas interações. De tal modo que os estudos, as políticas, né, as definições atuais tendem a chamar atenção para isso. Vamos parar de falar de virtual, porque virtual parece que não é real, que é diferente do real. E quando a gente fala de violência virtual, ela parece que ela é menos grave que a violência real. Vamos falar de violências que acontecem no espaço digital também. E raras vezes, quando a gente está pesquisando violências contra mulheres, ou seja, que atingem desproporcionalmente vítimas mulheres, como é o caso de várias situações que se dão atravessadas pelo digital, como o vazamento de nudes, o stalking, a coisa de ameaçar, compartilhar conteúdos íntimos, ela não é menos real, porque ela também acontece no digital.
Os impactos dela não são nada virtuais, a gente tem aí uma série de resultados extremamente graves de adoecimento psíquico, de impacto nas relações com a família, nas relações de trabalho, nas relações sociais, e um número de mulheres que, inclusive, chega ali à decisão fatal de tirar a própria vida, inclusive mulheres e meninas muito jovens. Quando eu comecei o meu doutorado, a gente vinha no Brasil no debate do suicídio de 2 adolescentes em 2013, uma no Rio Grande do Sul, outra no Piauí, ou nos extremos do Brasil, uma de 16, outra de 17 anos, que tiraram a própria vida de maneira muito trágica depois de episódios em que tiveram imagens de interações eróticas ou sexuais, eram situações diferentes, compartilhadas sem autorização delas e que ganharam um volume e fizeram com que elas fossem perseguidas, humilhadas, desqualificadas. Uma delas, que é um caso muito famoso, que era uma menina chamada Júlia Rebeca, no Piauí, ela deixou um tweet de despedida para a própria mãe, né? Já é um indicativo geracional. Ela escreve para a mãe: desculpa, eu não consegui ser a filha perfeita. Na cabeça dela, ela tem uma vida sexual ativa, maculou a imagem dela como filha, e ela tirou a própria vida usando o cabo da prancha de alisamento de cabelo, uma coisa assim muito dramática e trágica, e depois é o primo dela que aparece no próximo tweet dizendo: olha, que é o primo da Júlia, a gente já perdeu hoje uma menina de 16 ou 17 anos. Então, é premente que a gente tente desconstruir, sobretudo nós que somos mais velhos, essa mentalidade do que acontece online, o que acontece permeado pelo digital, é menos real, menos material, menos físico, menos importante do que acontece na presença do corpo físico. Afinal, as consequências disso, os impactos disso, eles são tão retumbantes quanto violento. E eu acho que eu não pude assistir, até fiquei com vontade, eu nem sei se eu posso assistir. Posso, Silene, assistir as aulas do módulo de violência psicológica? Eu fiquei super interessada. Pode sim, Beatriz, pode assistir, eu te mando os links depois, tá bom? Muito obrigada, eu vou cobrar, porque eu quero assistir. Vocês devem estar nesse embalo de conversar sobre como essa violência, que ela não necessariamente se materializa no corpo físico, num hematoma, num machucado, ela não é menos grave, né? Como que a mente, essa divisão entre mente e corpo, ela é fictícia, nós somos ambas as coisas, mente e corpo estão extremamente conectados. Não à toa, a gente está pagando o preço de não ter dado a devida atenção à saúde mental, aos elementos psíquicos da nossa existência, que a gente está vivendo uma epidemia de adoecimento psíquico antes mesmo de uma pandemia. Nossos números de adoecimento mental, de medicalização, de suicídios têm sido cada vez mais altos nos últimos tempos. E eu acho que a internet é um bom exemplo para isso também, para a gente pensar. As violências que acontecem mediadas pelo digital, elas são, em sua essência, elas poderiam se caracterizar por violências psicológicas. Elas atingem a gente de maneira subjetiva. A pessoa que tem os seus direitos violados, não é o corpo dela que está sendo supliciado, ser viciado necessariamente, não gera hematomas, machucados, não dá para ir no Instituto Médico Legal com um laudo de lesão corporal. Mas o impacto que isso tem na pessoa, no direito dela, na liberdade dela, no bem-estar e na dignidade dela, são tão reais, são tão graves, se não às vezes mais, né? Eu sempre gosto de lembrar, na minha experiência, convivendo com mulheres em situação de violência doméstica, tem quase que um mantra que é repetido. Talvez alguém já deve ter conversado isso com vocês aqui nesse módulo, que as mulheres repetem muito, que os hematomas, eles as dores na alma, né? O trauma, aquele machucado subjetivo, a mente, ela não se recupera. E o que acontece no subjetivo, ele tem uma característica, que é uma característica também do digital, é que ele nunca para de acontecer, ele fica se repetindo no tempo, né? E então eu queria agora falar um pouco com vocês disso.
A internet, que tipos de violência são típicas do digital, ou seja, que a proliferação das tecnologias digitais permite com que elas aconteçam com maior facilidade, mas sempre lembrando que nenhuma violência é só digital. Porque se ela só acontecesse na internet, ela acontece ali, o vazamento se dá ali, viraliza ali, mas a família fica sabendo, a comunidade fica sabendo, né? A pessoa sofre ali uma série de retaliações, perseguições, xingamentos, ou às vezes só julgamentos mesmo. A minha experiência com adolescentes que passam por essa situação de terem imagens compartilhadas sem o consentimento delas, o grande medo é a família descobrir, é o pai, é o irmão, são os homens da família, como se o comportamento dela pudesse manchar de alguma maneira a honra desses homens da família, e não à toa é deles que vem a maior repressão, muitas vezes. Eu conheço mulheres cujos filhos pararam de falar com elas por causa disso, meninas cujos irmãos pararam de falar com elas, que foram expulsas de casa pelo pai. É sempre essa figura desse homem da família que assusta muito. E isso não está no virtual. Essas são relações corpóreas, relações, mas também a gente também conversa com a nossa família, a gente também interage com as pessoas do nosso cotidiano pelo digital. Então, é importante a gente ter isso em mente. A internet, o digital, é tão real quanto qualquer outra interação. Ela tem as suas particularidades, porque mediada por instrumentos. Por um instrumento que é físico, que é esse dispositivo, seja o computador, no meu caso que eu estou usando agora, ou o celular, que está sempre na nossa mão. O celular quase uma extensão do nosso corpo, né? Eu percebia muito na minha pesquisa que as pessoas descrevem o celular como um apêndice do próprio corpo, saem esse celular, se sentem nuas, ou tem muitas situações de violência doméstica em que o agressor, por exemplo, quebra o celular da mulher, destrói o celular, impede o acesso ao celular. É como se fosse uma extensão do corpo e também uma maneira de impedir que ela se comunique. Na pandemia, isso, né, eu faço parte de um coletivo de pessoas que atende gratuitamente, voluntariamente, mulheres em situação de violência durante a pandemia. E a gente tem quase 30% das mulheres diz que parte dessa violência envolve controlar o celular, controlar as redes sociais, impedir que a mulher tenha acesso a esses meios de comunicação. Então, a primeira coisa, a mais importante de tudo, se vocês saírem daqui e lembrarem disso, eu acho que já valeu a nossa conversa, mas tem outras coisas que a gente pode dar uma conversada, que são alguns tipos de violência, eles são facilitados pela internet, pela própria dinâmica de como a internet é. Inclusive, esse ano a gente vai lançar lá no Instituto Avon uma pesquisa que são os perigos reais do mundo virtual, brincando com essa nomenclatura, que foi exatamente uma análise de números de situações que acontecem, que a internet favorece que aconteça. Uma delas é o vazamento dos conteúdos íntimos, vazamento dos nudes, por exemplo. Por quê? Não é invenção da internet, para início de conversa. No meu doutorado, uma das coisas que eu descobri é que desde a década de 70, por exemplo, há registros de revistas pornográficas nos Estados Unidos terem sessões chamadas ex-namorada real, em que os homens mandavam fotos das suas ex-companheiras ou companheiras, elas não sabiam disso, e essas fotos iam para essa sessão, que era assim, mulheres reais. Isso deu um processo contra a revista Hustler, por exemplo. Mas esse hábito de registrar o corpo e a sexualidade das outras pessoas, da mulher em especial, sem a autorização dela, não é recente. Né? Tem um coletivo de artistas mulheres, feministas, norte-americanas, estadunidenses, as Guerrilla Girls. Elas fazem uma série de intervenções nesse aspecto. Elas vão em museus, elas já fizeram aqui no MASP, se não me engano, tem 3 anos que teve a exposição no MASP, Museu de Arte de São Paulo, em que elas contabilizavam. Você sabia que no Museu de Arte de São Paulo tem tantos nus femininos e que apenas tantos artistas são mulheres, menos de 10% da autoria? Então, a imagem do corpo da mulher, usando a revelia dela e sem autorização dela, não é uma invenção recente. A gente tem, por exemplo, o próprio surgimento da revista Playboy, em sua primeira edição,
ela foi o Hugh Hefner, que foi o criador, que faleceu recentemente, se eu não me engano, há uns 2 anos. Ele comprou fotos da Marilyn Monroe, que na época, ainda, fotos de quando ela era adolescente, ela ainda tinha, acho que ela tinha 19 anos, ela era Norma Jean Baker, que ela tinha tirado na época da guerra, sem grana, e para um fotógrafo conhecido. Hugh Hefner compra os direitos dessa foto. A primeira edição da Playboy tem a capa fotos da Marilyn Monroe nua, levando você a achar que a Marilyn Monroe tinha feito um ensaio fotográfico nu para aquela revista. Ou seja, a Playboy começa com uma espécie de vazamento de imagem íntima. A Marilyn tentou impedir que aquelas fotos fossem compartilhadas, comercializadas, mas a ironia do direito autoral sobre a fotografia, quando alguém tira uma foto de você, a foto pertence a quem tirou a foto, e não necessariamente a você, que está retratado na imagem. A gente sabe a foto do Sebastião Salgado. Sebastião Salgado registrou a foto, mas quem está na foto não é o Sebastião Salgado. Então, a internet, ela facilita isso. Como eu disse, um dos elementos físicos da internet atual é a câmera, sobretudo a câmera digital, a câmera frontal, que permite que a gente olhe e veja, tenha assim uma espécie de teste de como vai ficar essa imagem. A fotografia digital, em especial acoplada ao celular, ela barateou absurdamente o acesso à tecnologia da fotografia. Quem é um pouco mais velho se lembra que comprar um filme não era barato, revelar o filme não era barato. Às vezes a gente revelava um filme de 32 poses e, sei lá, 10, 15 fotos estavam horrorosas, sem foco. Minha tia tinha essa mania de tirar a foto a parede inteira e a gente no cantinho da parede nunca soube ter uma ideia de como mirar a lente. E sempre foi uma coisa inacessível, ainda mais a gente falando num país desigual como o nosso. Então a fotografia digital e essa câmera, eu chamo esse tripé tecnológico, né, que é a câmera com o smartphone e o acesso à rede social, que é acesso à internet móvel. Ela muda totalmente a nossa relação com a fotografia, nossa relação com a imagem, nossa relação com o registro. Que se barateia e que se torna uma coisa muito banal. A gente tira foto do prato que está comendo, tira foto de um monte de coisa que antes a gente pensava várias vezes quando a gente tinha que revelar essa foto, se é que a gente tinha acesso à câmera e ao filme, né? Então, a internet com a câmera e as redes sociais permite que essa lógica de pegar imagens de mulheres sem autorização dela e compartilhar, muitas vezes essas imagens são de nudez ou são eróticas, eventualmente até de relações sexuais, nem sempre é a intenção da pessoa ofender a mulher, mas algumas vezes Às vezes é um ex, às vezes é alguém que quer que a imagem daquela mulher fique imaculada, que ela fique vista como uma mulher promíscua, sem honra. Esse tripé tecnológico que a gente tem atualmente favorece esse tipo de interação, né? Era mais difícil fazer isso com a foto física, mas acontecia, como eu dei o exemplo da revista Hustler e do caso da Marilyn Monroe, ou mesmo dos quadros em exposição nos museus de arte moderna, dos corpos de mulheres que nós não sabemos quem são e sequer se elas tinham autorizado, ou elas imaginavam que dali a 150 anos alguém estaria olhando, né? Eu tenho uma experiência de campo, né, no MASP, com algumas interlocutoras que tinham sido meninas, que tinham sido expostas na internet, e elas estavam extremamente compadecidas com as mulheres nos quadros dos modernistas franceses, né? Elas falaram, será que essa moça, ela imaginou que daqui a quase 200 anos ia ter alguém olhando a bunda dela? Eram comentários de meninas jovens que elas faziam. Só que ali a gente nem sabe quem são essas mulheres. No caso dessas meninas, né, em muitos casos é feito com as informações sobre quem é, com o nome, a identidade, aonde se estuda, porque o intuito é mesmo esse, de humilhar, de perseguir, de expor, de desqualificar, de julgar, né? Como se a mulher cuja sexualidade ela sai do âmbito do sigilo, ela devesse ser punida por isso, né? Então, esse é um tipo de violência que as tecnologias digitais facilitam
tem impactos, e impactos do que a gente pode chamar dessa violência psicológica, né? Na criação do trauma, na desqualificação da pessoa, no adoecimento psíquico. Ela é uma forma de violência que não está materializada no corpo, né? Uma outra forma de violência que a internet, que esse tripé tecnológico facilita, é a perseguição, né? Essa coisa de alguém ficar te perseguindo, descobrir todas as suas redes, te mandar mensagens indesejadas, te mandar imagens pornográficas, ofensivas, né? É mais fácil procurar uma pessoa hoje, tentar achá-la pela internet, digitar o nome, achar o perfil em diferentes redes sociais, achar informação. Assim como o assédio, que ele acontece na rua, acontece no espaço público, acontece no transporte, mas também acontece nas redes sociais, em especial com meninas muito jovens, né? A gente, nesse levantamento, eu estou falando para vocês em primeira mão, acho que é o primeiro dado que a gente revela, que a gente fez no Instituto Avon com essa pesquisa nova, de que 75% das meninas de até 24 anos no Brasil, elas relatavam terem sofrido assédio nos ambientes digitais, que é o quê? Interpelações, em geral eróticos sexuais, indesejadas, não dialógicas, que elas não quiseram, que as assustou. E tem muitas meninas e mulheres que saem das redes sociais, elas ou começam a se esconder, criar outros perfis. Elas têm uma série de direitos, o direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, o direito à dignidade, ao bem-estar, cindidos por esse comportamento que a internet facilita. E tem 3 características que são bem comuns do tipo de violência que o espaço digital favorece. Um que é a exposição, né? O número, o volume da exposição que a internet possibilita, ele é inédito, né? Porque em 1 segundo você se comunica com um volume de pessoas como antes nunca aconteceu, em todos os meios de comunicação que a gente já teve na história, né, da humanidade. Então, em 1 segundo e 1 clique, você pode expor uma mulher, uma menina, uma pessoa a familiares, a colegas de trabalhos, a amigos, a muita gente. O segundo é a duração. Pouca gente se atenta ao fato de, uma vez que a gente digitaliza um conteúdo, ele se torna durável, quase que eterno. Eu coloco ele na rede, ou eu salvo ele em algum lugar. Se alguém dá um print e começar a compartilhar, chega na nossa terceira característica. Então, exposição, duração e perda de controle. Você perde totalmente de controle o uso daquele conteúdo. Não tem como, tecnicamente, tecnologicamente, retirar aquele conteúdo totalmente do ar. A partir do momento que outras pessoas começam a salvam nos seus computadores, salvam nos seus celulares, replicam em outras plataformas, é impossível fazer com que esse efeito bola de neve ele pare. Tem uma série de tentativas judiciais, por exemplo. Quem é mais velho pode se lembrar que no início dos anos 2000, aquela apresentadora de televisão e modelo brasileira, a Daniela Scarelli, estava numa praia na Espanha com um namorado, e eles foram filmados fazendo algum tipo de interação ali erótica no mar. E nos primórdios do YouTube, o YouTube era uma plataforma recém-criada, se colocou esse vídeo no YouTube, isso viralizou no Brasil de uma forma imensa. E o rapaz, o cara que hoje é ex-namorado dela, ele entrou na justiça contra o YouTube. Ele chegou a ganhar na primeira instância, né, por danos morais, indenização por danos morais, pedindo a retirada desse conteúdo. Mas pessoas tinham feito cópias. Pessoas tinham dado print, tinham salva no seu computador. Se você dá um print de eu conversando aqui com você agora e salva no seu computador, nenhuma plataforma no seu celular, nenhuma plataforma consegue retirar, porque ela está no seu hardware, no seu dispositivo.
né? Um outro exemplo sobre o qual eu li, inclusive ontem, quando eu estava preparando o roteiro da conversa com vocês, no início dos anos 2010, 2012, teve a viralização de um vídeo de um garotinho aqui de São Paulo, que era o bar mitzvah dele, um menino, né, judeu, o Nissim Orfali, que era um vídeo que passou no bar mitzvah dele e alguém botou no YouTube e o negócio virou viralizou, todo mundo achou aquilo engraçado, um tanto ridículo. E a família dele entra na justiça pedindo a retirada, e o juiz, ele fala, olha, eu não tenho nem como arbitrar essa retirada, porque não tem só uma cópia. Você tira de um lugar, ele aparece em outro. Então, você pode criar alternativas, de, por exemplo, pessoas que têm seu nome associado a mentiras, a difamações, a calúnias, ou mulheres que têm a sua intimidade exposta. Tem algumas alternativas que se chama desindexar dos mecanismos de busca, né, para que quando alguém digite no Google não apareça, mas não existe como garantir 100% que isso não vai ressurgir, voltar à tona. Tanto que no campo do direito tem uma discussão hoje muito importante para o mundo, para as interações que se dão pelo digital, que é o direito ao esquecimento, o direito a ter certos conteúdos sobre você apagado, mas não tem como controlar isso. Eu fiz uma série de atividades com empresários, com especialistas de grandes plataformas, inclusive a Google, e todo mundo é enfático. É impossível retirar um conteúdo 100% da internet hoje. A gente não tem essa tecnologia de fazer algo desaparecer da internet, porque a internet ela é colaborativa, ela é viva, ela é para o bem e para o mal. Ela desperta as melhores características dos seres humanos, mas também as piores, né? Então E aí eu queria terminar com duas chaves mestras, né? Eu tenho mais quanto tempo? Por favor, Silene, para me orientar. Você tem mais 10 minutos. Exato, obrigada. Então, 10 a 15 minutos, fique à vontade, viu, Beatriz? Ok. Então, eu quero ser rigorosa no tempo para que a gente possa conversar, né? Tem duas grandes mensagens que eu acho importante, três, vai. Uma que a internet não é terra sem lei. Isso é uma das primeiras coisas que a gente precisa introjetar. É lógico que as mudanças tecnológicas, elas são muito rápidas, elas têm uma outra velocidade das mudanças legislativas, por exemplo, vão existindo vácuos jurídicos e por isso é preciso se rever e se recriar como criar leis e mecanismos de responsabilização na internet. O Brasil tem o Marco Civil da Internet, de 2014, que é uma normativa jurídica importante que atribui direitos e deveres, tanto para as plataformas, para as empresas de internet, quanto para os usuários e para as usuárias. Então, o que acontece na internet pode sim e deve ser investigado, punido, e usado de exemplo para que não aconteça de novo, embora a gente sinta muitas vezes que é um lugar de desamparo, que não tem para quem procurar. Por exemplo, meninas menores de idade, com as quais eu interajo muito sobre essa questão da exposição na internet, elas se sentem muito desamparadas, não sabem para quem procurar ajuda, porque o maior medo é que os pais descubram. Então, elas não vão pedir ajuda para as pessoas que mais podem ajudá-las, que são os pais, a pessoa menor de idade, na maioria dos casos. Então, você tem algumas organizações da sociedade civil, como essa ONG, a SaferNet, que eu falei, que é uma ONG que tem uma hotline, um helpline, que recebe pedidos de ajuda e faz encaminhamentos, faz aconselhamentos. Você tem cada vez mais estados criando delegacias de crimes cibernéticos, aí o termo lá dos anos 90, ou de crimes digitais. Nem sempre eles atendem esses crimes contra a honra, ou esses crimes à dignidade sexual, mas alguns sim. Esse é o caso do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, hoje tem uma delegacia de crimes digitais, a Digna, na capital de São Paulo, né? Na zona norte de São Paulo. Ela, até há pouco tempo atrás, não sei se modificou, mas ela não atendia, ela atendia crimes contra o consumidor, né? Mas a gente tem que, como ativista e como especialista, cada vez mais, e como educadores e educadoras, lançar a importância dessa discussão de que a internet é um lugar onde todas as leis valem
e ainda tem suas leis específicas e os seus mecanismos específicos. Um crime cometido na internet, ele é um crime, ele não é menos grave, ele não é virtual ou cibernético, ele é um crime. E uma violência sofrida na internet, ela não é uma violência virtual, uma violência cibernética, ela é uma violência, uma violação ao direito. E ela é tão grave, tão séria e às vezes tão irreparável quanto qualquer outra. Então a gente tem que se apropriar mais dos instrumentos para nos defendermos os nossos direitos como pessoa física, né? Ou seja, de sermos atacados por um outro usuário, mas também de termos os nossos direitos violados pelas plataformas, os usos dos nossos dados, por exemplo. A gente está vendo aí um escândalo de vazamentos de dados, vários escândalos de vazamentos de dados acontecendo. A gente acompanhou recentemente o escândalo da Cambridge Analytica com os dados do Facebook. A gente tem que exigir cada transparência dessas plataformas. Uma coisa que eu aprendi com ativistas do digital e que eu nunca esqueço e gosto de lembrar em sala de aula é que quando você não está pagando, o produto é você. O Facebook, o Instagram, o Twitter não são de graça. Né? A contrapartida, aonde essas plataformas ficam milionárias, elas não vendem nada. Que nem a Amazon vende, mas o Google não vende. Né? O Facebook não vende. Aonde se monetariza? Ninguém é bonzinho. Não existe almoço grátis, como dizem nos Estados Unidos. Né? É o quê? São as nossas informações, são os conteúdos que a gente produz. É a gente como consumidor. É uma lógica aumentada da lógica da gente como telespectador da televisão. No Brasil, a televisão aberta, né, você não precisa pagar para assisti-la, só ter um televisor e ligar. Agora, o digital, você tem que ter lá o receptor digital. Mas o que paga a televisão? A publicidade, o espectador, a espectadora como consumidor. É a mesma lógica, vale para a internet, num volume, numa velocidade que a gente nunca antes viu. Né? Então, é preciso se apropriar dos nossos direitos. A gente só consegue defender direitos e apontar injustiças e ilegalidades quando a gente sabe o que a gente tem direito ao quê. Então, essa é a primeira questão. A internet não é terra sem lei. As interações no digital, elas têm que ser sempre pensadas em termos de consentimento. Né? Isso vale para todos nós, todas nós, mesmo que não tenha um resultado de violência, mas que uso a gente faz das informações que alguém compartilha com a gente? A gente printa uma conversa com uma pessoa e manda para outra? A gente avisou para aquela pessoa que a gente ia mandar aquela informação? Isso é ético? Isso é moralmente desejável? A gente tem que ampliar e aprofundar o debate sobre consentimento, tanto do ponto de vista como uma métrica para relacionamentos e para interações sexuais desejáveis, mas também para interações com o digital, que sejam éticas, que sejam corretas e respeitosas. Não à toa, o termo consentimento surge na norma jurídica brasileira, na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Então, ele é um termo também muito importante para a discussão do digital, dos digitais. Em terceiro, e vou terminar por aqui e abrir para o debate, é que muitas pessoas me perguntam assim, você estudando tudo isso, olhando tudo isso, você se tornou uma pessoa pessimista com a internet? Você acha que a internet ela é ruim? Ela desperta o pior? Ou você acha que a internet é o máximo? Eu acho que, como toda criação humana, a internet é extremamente ambivalente. Ela pode ser utilizada em sua potência para ambas as coisas, né? Como a ciência ela é utilizada para criar vacinas e a bomba atômica, né? A internet também ela permite que a gente ultrapasse fronteiras físicas como nunca antes. A aproximação de comunicação, de interações, de linguagens, ela democratiza o acesso a uma série de coisas, como eu disse, a fotografia, a imagem, ao conteúdo audiovisual, por mais que ainda tenha muitas desigualdades no acesso à digitalização no Brasil, mas é muito menos do que, por exemplo, quando surge a TV a cabo no Brasil, quanto custava uma assinatura de TV a cabo, quanto custa a assinatura de um streaming, por exemplo, ou tantos conteúdos que são colocados nessas plataformas que não cobram diretamente.
Então, a gente tem que abordar a internet com cautela, com otimismo sim, mas com cautela e com malícia, né? Em especial porque nós não dominamos linguagem de programação. Então, a gente sempre usa a internet mediado por alguma empresa. Isso posto, a gente tem que saber que essa empresa tem alguma contrapartida que ela está esperando. Então, não adianta a gente também, eu termino sempre lembrando que no final dos anos 60, uma série de artistas brasileiros, entre eles a Elis Regina e o Gilberto Gil, fizeram parte de uma marcha, que foi a Marcha contra a Guitarra Elétrica. Acho que educadores e educadoras de história devem se lembrar bem dessa situação, porque ela é sempre contada ali no período da ditadura. Foi uma marcha de artistas, de músicos brasileiros, de que a guitarra elétrica estaria desvirtualizando a essência da música nacional, que seria do violão acústico e instrumentos de percussão. E o quão descabido tudo isso parece hoje, né? Porque, primeiro, a guitarra elétrica, até pelo próprio Gilberto Gil depois, é incorporada e ela traz, a música brasileira traz usos para a guitarra elétrica que ela não tinha tido antes, inclusive, e a guitarra elétrica permite que a música brasileira interaja esse volume de uma maneira inesperada, e esses artistas depois dão entrevistas dizendo, nossa, que ridículo, né? A gente super ingênuo, achando que era possível marchar contra a guitarra elétrica. Então, falar assim que a internet tá acabando com tudo, tá desmoralizando as nossas famílias, tá acabando com os nossos jovens, tá acabando com a nossa saúde mental, é marchar contra a guitarra elétrica. Ela é uma realidade retumbante, acachapante. Não tem como hoje, no futuro próximo, viver sem as experiências digitalizáveis ou intermediadas pelo digital. Mas a gente não pode se furtar a debater esse espaço de um ponto de vista cívico, de um ponto de vista de deveres e direitos de nós, cidadãos, mas, sobretudo, e também de autoridades públicas e de empresas que lucram com essas plataformas e com essas tecnologias. Então, é isso que eu queria falar com vocês e obrigada, vou abrir para o debate. E Beatriz, obrigada pela sua exposição. Nós temos aqui vários questionamentos, vários comentários. Eu vou começar com a questão do professor Eduardo, da professora Ana Clara. Ela se vai fazer as dúvidas e você escolhe como quer contemplar aí na sua resposta. Então, a gente tem o professor Eduardo colocando o que é cidadão. Desculpa, estou lendo errado aqui, perdão. A questão, na verdade, do professor Roberto, da professora Karina, que as duas estão interligadas. Então, o professor Roberto pergunta, o que é esse letramento digital? E a professora Karina diz, desigualdades digitais dizem mais respeito a ter ou não ter tecnologia, é isso? E o letramento digital está ligado a saber ou não usar, é isso? Poderia falar mais sobre o que é esse tipo de letramento digital? Então, eu acho que as duas questões vão na mesma direção. Claro, são ótimas questões, né? A gente tem que fazer esse rasante, assim, em vários temas e acaba não podendo se aprofundar. Mas eu acho que sem dúvida, uma das coisas mais importantes de tudo que eu falei. A discussão sobre letramento digital, ela é uma das discussões mais quentes hoje no que diz respeito à educação e às novas tecnologias de informação e comunicação. A professora, Karina, acho que era esse o nome? Karina, Beatriz. A professora Karina, acho que fez uma descrição, ela é simples, mas ela ajuda a gente a começar a mapear. É basicamente isso. A desigualdade digital, ela é ter acesso ou não a esses dispositivos, tanto os físicos, né, que são o celular, o computador. Hoje em dia, que a gente tem essa internet das coisas, né, a televisão é conectável, a gente tem até o robô, cada vez mais eletrodomésticos conectáveis à rede, as assistentes virtuais, a Alexa, enfim. Você tem outras formas de estar conectado. E o letramento é exatamente uma série de habilidades que
que dizem respeito a utilizar essa tecnologia com autonomia. Né? Então, se você entrar no site do CETIC, nas pesquisas, inclusive eu recomendo para quem é educador e educadora buscarem as pesquisas da TIC Educação, TIC Kids, que são estudos sobre tecnologias de informação e comunicação e a educação e jovens, adolescentes e crianças no Brasil. E tem descrições dessa ideia de letramento digital, porque é exatamente isso. Uma vez em posse do acesso, e de um acesso que permite que você possa usar a internet com qualidade, diferente, como eu disse, do acesso da maior parte dos brasileiros e das brasileiras, que é 3, 4G, de baixa qualidade, celulares com baixa memória, e que muitas vezes planos que só permitem o Facebook, o WhatsApp ilimitado. O letramento é isso, conhecer linguagem de programação, conhecer, editar e como criar, né, e não somente compartilhar os conteúdos produzidos na internet. Então, saber fazer essa curadoria, saber procurar a veracidade das informações, saber se movimentar por esse ecossistema de informações, sabendo onde está cada coisa, onde eu encontro um artigo, onde eu encontro se isso procede, que informações eu preciso para validar essa coisa. Então, por exemplo, se eu consigo... como eu baixo softwares, como eu os atualizo, como eu consigo customizá-los para que eles se adequem ao que eu quero. Eu acho que essa coisa do letramento digital, com essa migração forçada da educação básica para o digital, né, ficou evidente para muitos educadores e muitas educadoras que a gente usa a internet no dia a dia de um uso muito rudimentar. A gente está o tempo inteiro, permanentemente conectados, mas a gente usa muito rudimentar, editar vídeo. Eu acho que muitas de vocês devem ter percebido o pânico, o desespero que é. Eu fiz um curso de audiovisual uns anos atrás, porque eu gosto de cinema, era uma coisa que eu fiz como hobby, né? E me serviu muito agora na pandemia. A aula de edição era a minha aula, era a coisa que mais me deixava de cabelo em pé, extremamente difícil. Os computadores têm que ser muito potentes, o áudio, sobretudo, né? Mais do que a imagem, a qualidade do áudio. E a gente viu isso, né? Tentando achar essas plataformas aí para como colocar o microfone. Então, o letramento diz respeito à qualidade do uso das possibilidades da internet. E a desigualdade diz respeito ao acesso aos equipamentos e a uma rede de qualidade. Acho que a gente podia resumir assim, mas eu as incito a buscarem essas pesquisas e esse debate, porque, sobretudo para os jovens atuais, para as jovens atuais, o letramento digital vai ser um grande marcador de acesso ao mercado de trabalho. Né? A princípio, todo mundo acha que sabe mexer com a internet, mas com o que na internet? Verdade, Beatriz. E a gente costuma muito colocar as nossas formações aqui no FAP, quando o assunto é tecnologia na educação, que o professor tem um aliado, né, que é o próprio aluno. Né? O professor tem o direcionamento, ele tem o horizonte, ele tem a intenção educativa, e a garotada pode ajudar muito a viabilizar, porque eles têm uma dinâmica, não têm receio, né, muitas vezes, em mexer com essa parte de edição e produção de conteúdos, que muitas vezes nos falta, né, enquanto educadores, ter esse conhecimento mais rapidamente apropriado, né? Então, esse movimento de apropriação de tecnologia aí, professor e aluno podem ser muito parceiros, né? Fazer um trabalho bem interessante, porque a gente, como educador, a gente não tenha só que ficar consumindo, mas a gente possa produzir também, né? Nós temos aqui agora, Beatriz, o professor Eduardo, não fez parte da sua fala, mas eu acho que a gente podia dar uma contemplada. Ele diz assim, o que é essa cidadania digital que eu tenho ouvido falar? Tem a ver também com violência?
É isso, né? Eu gosto de brincar, como uma das coisas que eu falei, o crime cometido no digital, ele não é um crime digital, ele é um crime. A violência sofrida no digital, ela não é uma violência digital, ela é uma violência. Acho que a mesma coisa, eu acho que às vezes a utilização desses termos mais complicam do que ajuda, né? A cidadania digital, ela é a cidadania pensada nas particularidades dos aspectos da nossa vida está tão digitalizada. Então, tem alguns elementos que a gente tem que pensar em termos de direitos e deveres, que é uma definição básica de pensar cidadania, pensar civismo, que é quais são as nossas responsabilidades como usuários e usuárias da rede, quais são também os nossos deveres, mas também quais são os nossos direitos. Então, um exemplo da cidadania digital é a gente estar muito atento quando a gente vai lá, baixa qualquer plataforma e a gente vai lá, estou de acordo com os termos da comunidade ou com os termos do contrato dessa plataforma, e a gente vai lá, aceito. Ou quando a gente entra no site, diz, esse site tem cookies, e a gente coloca, aceito. É a gente saber o que a gente está deixando com que essas empresas, porque são empresas que não são transparentes e que lucram muito em cima dessas informações, estão fazendo com as nossas movimentações, e movimentações muito sensíveis, desde informações íntimas, até nossos dados bancários, nossas informações de documentos, nossas informações sobre trabalho, né? Então, a cidadania digital é estar atento para digitalizar, que aspectos da nossa vida são muito atravessados pelo digital e como garantir que os nossos direitos não sejam violados e que a gente também não viole os direitos alheios, e também que instituições mais poderosas que a gente não violem os nossos direitos, né? Em tempos de pandemia, eu acredito que uma parte ainda de educadores e educadoras estejam no remoto, né? O quanto isso, por exemplo, como funciona o direito autoral de uma aula? Alguém gravar uma aula sua, porque mesmo que a escola diga, a gente não vai gravar, a aula é síncrona, mas tem algum aluno que pode gravar. Esse aluno pode gravar porque ele pode gravar a tela, dependendo do dispositivo que ele esteja usando, e ele pode colocar isso online. Como é que funciona isso? Como é que você vai reivindicar os seus direitos, né? Como é que isso é um debate que professores do ensino superior e professoras já vinham tendo há algum tempo, né? Porque você teve uma demissão em massa no ensino superior privado de educadores e educadoras, porque quando você começou com a coisa das disciplinas online, você antes precisava de 3, 4 educadores para dar disciplina, sei lá, uma sociologia do direito para aquelas faculdades que tem muitas turmas de direito. E aí, de repente, você joga ela para o virtual, você pega um educador, uma educadora que produz esse material, e a gente vai fazer isso porque a corda estoura do lado mais fraco, a gente precisa da renda e tudo mais, então a culpa não é de quem produz esse material. Mas como é que a gente precifica, como é que a gente vai atrás, quando a gente vai olhar um contrato que ele não está nos explorando, que ele não é injusto, que ele não é leonino, né, como se diz no mundo do direito. Então, a cidadania digital é pensar a cidadania, mas também com essas complicações que a digitalização da vida traz para a gente. Espero ter respondido. Eles respondem sim. A professora Ana Clara, ela colocou esse questionamento lá no início da sua fala. Ela diz assim, mente e corpo estão conectados e com o virtual nós não temos ainda esse entendimento. Pior ainda, a gente que é educador não sabe ainda muito bem como reconhecer e ajudar os alunos. Tem alguma dica de como a gente pode ajudar? Imagino que ela esteja se referindo aqui a algum aluno que esteja passando por alguma situação de violência, né? Ela não especifica, mas eu imagino que seja. Vou basear minha resposta imaginando que seja um aluno ou uma aluna em uma situação de violência atravessada pelo digital. Eu acho até que, se a professora me permite discordar dela, eu acho que não está tão claro ainda para a maior parte das pessoas que mente e corpo são unas, não, sabe? E a própria desqualificação da saúde mental
em detrimento da saúde física é um bom exemplo. Você pode perguntar para qualquer pessoa com adoecimento psíquico que ela já vai ter tido o diagnóstico dela tratado como menos grave, como menos importante. Não tem, por exemplo, a gente tem que... Bom, a gente está lutando agora para que o SUS sobreviva, né? Mas, além disso, por exemplo, qual é a oferta de profissionais de saúde mental para quem procura o SUS, PSs psiquiátricos, né, atendimento multidisciplinar, acompanhamentos psicoterápicos. Então, a gente também está tendo que bater nessa tecla, ainda está muito atrás nessa discussão da importância da mente, da importância daquilo que não é necessariamente corporificado, como a violência física, mas é muito grave. Agora, então eu acho, mas você tem razão, isso está mais sedimentado que a ideia de que o que acontece no digital é tão importante, é tão real quanto o que acontece em outros lugares. Eu acho que uma das formas que educadores e educadoras podem ajudar, eu vou falar baseada na minha experiência com meus alunos e minhas alunas jovens e com jovens que me procuraram e não se sentiram à vontade no espaço escolar para compartilhar o que estavam passando. Eu acho que o que mais falta é informação. Então, como educadores e educadoras, a gente tem mais repertório para fazer uma curadoria das coisas na internet, procurar informações que procedam. Então, por exemplo, indicar algo como a SaferNet, que é algo que faz um atendimento digital, que pode ser anônimo, que dá aconselhamento, que explica o que pode ser feito, é fundamental mostrar que existe e muitas vezes só mostrar que o que está acontecendo com esse jovem, com essa jovem, é um problema social, tem nome, tem uma discussão pública sobre isso, e é uma injustiça coletiva, mas, sobretudo, muni-los e muni-las de informações com veracidade, porque o que a gente tem hoje, né, a ideia da infodemia, da informação demais, pouco qualificada. O que a gente... E isso ninguém vai tirar do professor e da professora, jamais, tecnologia nenhuma, digital nenhum nunca vai tirar isso do educador, da educadora, que é o conhecimento da sensibilidade, que é a inteligência relacional, que é curar essas informações que aparecem sem nenhuma qualificação. Todas as informações estão largadas aí no digital, né? Só alguém com uma formação qualificada, robusta, cívica, humana, não nas humanidades, mas humana, no sentido de preocupada com o relacional, com bem-estar, com a garantia de direitos. Isso ninguém vai tirar dos professores e das professoras, e a gente tem que lutar contra essa maré de achar que o educador, a educadora pode ser substituído pela tecnologia, porque isso nenhuma tecnologia nunca vai poder fazer. Escutar, acolher, tratar com carinho a demanda e responder de forma qualificada, não um amontoado de informações que não são verificadas, que não fazem sentido, não são adequadas, não são customizadas. Então, procurar se informar, isso como adultos até, nós conseguimos fazer com um pouco mais de destreza, né, que jovens. Ok, Beatriz. Temos aqui o professor Marcelo colocando o seguinte: sua fotografada, para que a foto seja divulgada, não precisa de autorização de imagem fotografada? Eu acho que ele se refere àquele parte da sua fala, né, que você colocava a autoria da fotografia, né? Por exemplo, utilizada para fins comerciais, sim. Se você vai ser desde um figurante num filme, ou mesmo quando alguém vai gravar uma palestra sua e botar numa plataforma, a gente assina, né, um direito de uso de imagem. Mas, por exemplo, não necessariamente para fins artísticos, de fotografia artística, como eu dei o exemplo do Sebastião Salgado, você não tem essa obrigatoriedade. Você vai filmar um festival, você vai fotografar um festival de Parintins, ou a festa do Círio de Nazaré. Tem um entendimento jurídico que em espaços públicos, se aquilo
não depõe contra a sua imagem, enfim, é uma grande celeuma aí do ponto de vista jurídico a quem pertence a essa imagem. Eu, quando estou falando com jovens, eu dou exemplo assim, mais de quando a gente tinha foto física. Quando a gente tinha foto física, em especial mais no início do século XX, que a foto era algo muito cara mesmo, e aí você tinha coisa do namorado, da namorada, dava um retrato, né, com a dedicatória, ou às vezes algum parente dava o retrato da criança, e aquela foto pertence a quem ganhou. Mas ela também tem o elemento de quem está retratado nela. Então, a autonomia do sujeito, da pessoa retratada, ela é muito nublada na imagem. Porque a gente fala que é uma foto da fulana, se é uma foto que não é artística, por exemplo. Mas se ela deu para mim, por exemplo, acaba a relação, não necessariamente você devolve. Eu até, em aula, trago aquela música... Que é antiga, que tem uma versão com a Adriana Calcanhoto, né, que diz: o retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Né? E eu não sei, eu não cheguei a namorar nessa época, mas eu acho que é uma boa frase e que devia valer para as fotos digitais também. Ó, eu fiz nudes, a gente fez coisas, quando a gente estava junto, acabou a relação, apaga tudo. Porque isso foi produzido naquele contexto e não faz mais sentido. Né? Então, isso tem que deixar de existir. Então, o estatuto da imagem da pessoa registrada, ele é muito ambivalente. E, embora exista esse instrumento da concessão do direito de imagem, na maior parte das interações que a gente tem, que alguém está filmando a gente, fazendo uma live, ou metendo uma foto, a gente não está assinando um documento de cessão de imagem. E quando a gente está tirando foto íntima com o parceiro, a gente não está formalizando isso num contrato. Então, existe esse elemento, mas ele não dá conta das nossas interações com as imagens. Nós temos um caminho delicado, cuidadoso aí, né, a trilhar para fazer com que essas relações e essas concessões de imagem, né, principalmente de imagem, elas fiquem muito claras, né, antes, durante, depois, é um caminho delicado. E eu ousaria dizer que esse caminho não é jurídico, esse caminho é ético, né? Porque a gente não tem como contratualizar todas as interações. Ainda mais agora que a gente digitaliza via fotografia quase que absolutamente tudo. Né? Então a gente não tem como e o próprio contrato ele pode ser falho, né? Porque um contrato eu falei uma das linhas mestras para pensar uma internet, mas um uso do digital mais respeitoso, a ideia do consentimento. Né? Isso é uma polêmica, por exemplo, quando a gente baixa um aplicativo. Eu agora mesmo acabei de baixar um aplicativo daqueles de milhas de companhias aéreas, porque pandemia, não dá para usar, para ver se dá para tocar por uma panela, essas coisas assim. E aí ele coloca lá: você está de acordo com os termos e as regras? Você não tem a opção de dizer não? Se você diz não, você não pode baixar a jossa do aplicativo. Então, é consentimento se você não pode negociar, por exemplo, os termos. Isso é uma discussão jurídica, ético-moral, social. Né? Então, contrato também, se tem uma grande desigualdade entre as partes, um contrato é uma garantia de que aquilo não é injusto. Né? Eu, por exemplo, sou da Zona Oeste do Rio, passei minha infância na Zona Oeste do Rio, muito próxima à Globo, ao Projac, que agora não chama mais Projac, eu descobri que chama Estúdios Globo, mas sempre vou chamar de Projac. Próximo, assim, minha avó mora do lado, dá para ver da janela a casa do Big Brother. E o tanto de vezes que eu e minha família, a gente aparece sem querer numa das cenas de novela e nunca assinamos nenhum documento de concessão de imagens. Mas o que a gente... Que poder, ainda mais, assim... A minha avó, uma mulher que nunca foi escolarizada, tem com uma corporação, frente a uma corporação daquela natureza. Então, os grandes poderes fazem esse cálculo de que
mesmo que venha um processo ou outro, vale a pena, porque imagina ir atrás de todas as pessoas que você filmou numa praia ou numa avenida, numa perseguição do Pedro e do Bino no Carga Pesada. Esse é um caso verídico em que aparece a minha avó. Então, assim, a discussão pelo contrato ela é importante. O contrato é uma ferramenta, é necessária, nunca vou dizer para que ele não exista, mas ele em si não garante que não seja uma violação. Ok, Beatriz. Tem uma questão que está muito ancorada nessa sua fala, da professora Marina. Ela diz o seguinte: garantir que uma divulgação de violência pare de acontecer em definitivo também não é possível no mundo fora da internet, se o agressor quiser divulgar alguma coisa ou caluniar alguém. Basta conseguir manter o anonimato. Não é mais fácil achar a fonte no virtual, já que sempre tem um jeito de rastrear quem publica? Olha, de fato, não tem como impedir que nenhuma violência ocorra, porque quem define que a violência vai ocorrer é a vontade do violador. Não tem absolutamente nenhuma estratégia social individual para impedir que uma violência ocorra, que o que define que a violência vai acontecer é a vontade da pessoa que vai cometer a violência. Isso vale para qualquer interação, digital, não digital. Com relação a essa coisa da pessoa que, né, propaga histórias e tal, tem dois elementos. Tem três, na verdade. Que de fato, tem muitos mecanismos para se buscar autoria mesmo quando a pessoa usa esses perfis anônimos, né? Tem como você quebrar o sigilo, buscar o IP, tem instrumentos tecnológicos. Mas também tem, para quem não tem só um uso rudimentar do letramento digital, formas sim de navegar anônimo, em especial pela Deep Web, né? Pela internet não plataformatizada, digamos assim, quem conhece linguagem de programação. Isso tem sido um grande assunto por conta desses grupos de masculinistas agressivos e violentos que fazem, que organizam ataques, né? Ataques a escolas, esses atiradores nos Estados Unidos, e esse é um assunto bem em voga, porque eles se dão nesses chans, que são fóruns de discussão na Deep Web. E para usar a Deep Web, você tem que ter um conhecimento mais robusto de tecnologia, de linguagem, de programação. Então, há formas de navegar incólume, sim. Na Deep Web tem tráfico de órgãos, você encontra absolutamente... quando eu estava fazendo um workshop de Deep Web na época do meu doutorado, a gente tinha que tentar achar alguma coisa muito legal. Uma das coisas que eu mais achava era material para você se filiar a grupos islâmicos terroristas, violentos, a jihad islâmica. Você baixa 1 milhão de materiais sobre a jihad. Então, assim, existe sim. De certa forma, a ausência do letramento digital faz com que a maior parte absoluta dos usuários e das usuárias da internet não naveguem desse jeito. Então, é possível encontrar uma autoria, mas aí a gente encontra uma outra questão, que é o treinamento das polícias e do sistema de justiça para investigar crimes que se dão atravessados pelo digital. Porque você tem, imagina, uma vez eu acompanhei um caso que o juiz pedia, ano passado, que o juiz pedia que o advogado rolasse a prova em CD. Ninguém mais tem CD, tem quase drive de CD no computador. A moça em situação de violência, a menina jovem, ela nem entendeu o que era anexar em CD uma prova. Eu acompanhei no início do meu doutorado policiais e juízes, juízas, promotores, promotoras, defensores que não sabiam o que era um print. É complicado, né? Então, aí você tem então também esses fossos geracionais. Sim, então, com certeza. Então, sim, a internet não é terra sem lei, é possível identificar, mas a gente tem que melhorar muito também as nossas autoridades investigativas,
com relação a isso. E ficar atento para a Deep Web. Tentar sempre pensar que esse é um lugar problemático, porque esse é um lugar de não responsabilização e não identificação. Ok, Beatriz. Olha, a gente está chegando aqui nos minutos finais, é uma pena, porque a gente teria ainda muita coisa para indagar a você e comentar, mas eu vou só citar o nome dos professores, dos profissionais que se manifestaram no chat, porque eu não vou conseguir fazer nem os comentários aqui, nem as questões, mas gostaria de agradecer a professora Joana, professor Fábio, a professora Eliane, que teceu vários comentários, o professor Fábio também, o professor Silvio Luiz, que a gente não vai conseguir citar as questões, fazer as questões e citar, mas que a gente gostaria de ser. E chegamos no final, né, no nosso horário final, eu gostaria também de agradecer novamente a sua presença, pedir para que você volte quando quiser, porque vai ser muito bem-vinda e a gente tem muita coisa para discutir nessa seara aí onde você se especializou. Convido também a todos para sexta-feira que vem voltarem aqui nesse mesmo horário, né, nesse canal de desenvolvimento profissional, que nós teremos outros tantos assuntos aí que serão divulgados durante a semana. E gostaria de passar a palavra para que você pudesse se despedir. Repito e agradeço novamente, Beatriz. Muito obrigada, Silene. Eu quero agradecer o convite, parabenizar a iniciativa. Essa ideia de uma colaboração intersetorial, ela é fundamental. Fico muito feliz que o Estado de São Paulo, em meio a tantas dificuldades, entraves e sucateamento mesmo da docência, da educação, que não é só no Estado, mas no Brasil de maneira geral, ainda tem iniciativas. A gente sabe que depende muito de sujeitos aguerridos e sujeitos com vontade para que façam isso acontecer. Então, todos os sujeitos aí que fazem isso acontecer, as que eu conheço e as que eu não tive a oportunidade de conhecer, obrigada como cidadã. E agradecer a todos e a todas os educadores e as educadoras que acompanharam. Eu sou filha de professora, eu sou educadora também, não luto muito para que a educação seja sempre entendida como um trabalho que exige uma qualificação e merece e deve ser reconhecido, bem remunerado, respeitado, não é um sacerdócio. E para que os direitos dos educadores e educadoras prevaleçam acima de tudo, né? Não é uma certa opção por amor. Mesmo o amor, a gente precisa de subsistir. Então, contem sempre com a minha luta, a minha aliança, a minha presença em tudo que envolve a educação e os educadores e a comunidade escolar como um todo, né? Gestão, todo mundo que permite que essa instituição, que a despeito dos seus problemas, ainda é uma das melhores coisas que a gente inventou como sociedade, né? Ok, Beatriz. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigada a todos e todas, né, que estiveram conosco, e voltem sexta-feira que vem, ok? Muito obrigada, um abraço, viu, Beatriz? Obrigada, gente. Se cuidem. Saúde para todo mundo. Bom, a recuperação nos dias de hoje, ela é uma oportunidade para os alunos no avanço da sua trajetória escolar e que tem como foco central o protagonismo e o projeto de vida do aluno. Quando nós falamos de recuperação, ela soa mal para as pessoas, até mesmo para os alunos. Porém, é um recurso fundamental que ajuda o aluno a melhorar no conteúdo que ele não foi tão bem. Recuperação em tempo de pandemia está sendo muito bom,
sentimento que você tem quando você está na escola, de aprender, de você realmente tirar todas essas dúvidas quando você tem. Eu estou aprendendo bem rápido, estou focando bem e acho que tem sido muito bom a recuperação. Foi muito importante para o nosso aprendizado. Quando a gente está na escola, a gente tem um carinho, uma facilidade da gente aprender, por causa da afetividade entre os professores. Foi muito gostoso ver o rostinho de cada aluno, ver o carinho deles comigo e também, né, da gente com eles. Foi maravilhoso.